durante uns 15 dias, o Senhor falou comigo muito forte sobre o tribunal de Cristo, para ministrar algo a esse respeito. E quando eu vi a peça que eles apresentaram, aliás, quando eu estive aqui, durante o ensaio deles, eu vi aquilo, falei: Jesus, verdadeiramente o Senhor quer que eu fale sobre isso com a igreja. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Após ouvir a palavra de Deus, eu gostaria que alguém louvasse ali parte de um louvor. No tempo do louvor, se você tiver de tomar água, vá tomar água. Se tiver de banheiro, vá até o banheiro. Porque depois, começando a ministrar a palavra do Senhor, não sai mais do seu lugar. Existe uma seriedade muito grande em relação à palavra de Deus. Deus mata pessoas na sua presença por irreverência. Deus, Ele está em todo lugar, no mundo todo, no universo, qualquer lugar do universo que você for, Deus está. Só que aqui nesse ambiente de culto é a presença manifesta de Deus. E na presença manifesta de Deus, Ele mata por irreverência. Nós não estamos aqui, meus irmãos, para... Desculpa a expressão, acredito que nos pede desculpa na pregação, mas ouça isso aqui. Nós não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. E nós somos profetas de Deus. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com vocês aqui e com Jesus, naquele grande dia, em relação àquilo que eu vou ministrar para vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vou ler mais uma vez para você não esquecer. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou o mal. Amém? Vamos dar parte de um louvor então. Nesse tempo você pode ir ao banheiro, tomar água, mas depois a hora da ministração e a palavra fique no seu lugar. Em nome de Jesus. Adore o Senhor Jesus. Pode ser nessa noite, pode ser agora na volta de Jesus, pode ser daqui 10 minutos. Como você está? Essa casa de glória a Deus.
Feche os olhos, liga seu coração com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa maravilhosa história. Agradecemos-te por nosso Senhor Jesus Cristo, que temos visto alegria muitas vezes encher o nosso coração, pois sabemos que Ele nos amou. Ele nos amou quando eu estava morrendo e Ele me salvou. Ele também levou os meus pecados para longe de mim. Ressuscitado, justificou-me e me fez livre para sempre. Agradecemos-te pela culminação disso. E um dia eu sei que tu voltarás para este mundo perverso e distorcido em que vivemos, e todos prestarão contas diante de ti. Sei que virá para uma noiva, uma igreja pura, sem mancha e sem rugas, e também virá para um acerto de conta com pessoas que lhe abandonaram. Assim como foi tirada uma noiva da costela de Adão, creio que o Senhor irá tirar uma noiva pura da igreja. Pessoas santas e santificadas. Pessoas que renunciaram tudo no mundo e escolheram o caminho da virtude e da santidade para caminhar na pureza, para andar na contramão deste mundo retorcido, para caminhar puro neste mundo corrupto, para andar em obediência e em disciplina, e ser cativado por isso. Senhor Jesus, peço-te que vejas o trabalho realizado por tua alma agora neste culto. E novamente eu digo que a minha oração agora se tornará um problema para o diabo, e será um momento glorioso para o Senhor Jesus Cristo. Liberta os cativos de suas cargas pesadas, liberta-os das suas cargas velhas, tira as suas dúvidas, liberta-os dos seus medos também. Venha com uma grande onda de limpeza aqui esta noite. Te peço agora que quando na glória cantarmos a canção da união, eu quero ver todos esses irmãos lá, Senhor. Possamos olhar, Senhor, o que viemos fazer aqui esta noite. Possamos recordar, Senhor, que nós somos salvos por Ti. Aleluia. Adiciona algo, Senhor, à nossa visão esta noite. Aleluia. Te agradecemos pela sua palavra e sabemos quantas vezes ela foi queimada e banida, mas ainda vive. Grandes impérios pereceram, mas sua palavra sobreviveu, e ela sobreviveu a todas as críticas. Te agradecemos por ficar à parte, longe dos seus perseguidores, porque dissestes que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra jamais passará. Senhor, nós te pedimos que nos dê sabedoria esta noite para pregar a tua palavra e entendimento para escutá-la. E nessa reunião, onde oramos, engrandece o teu nome aqui no Brasil e em todo o mundo. E hoje o Evangelho será pregado com poder, com pureza dentro das suas possibilidades. Sim, Jesus, nós te amamos de todo o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Fiz questão de colocar a oração que Deus me deu para você ter essa oportunidade. O tema da mensagem para esta noite é o Tribunal de Cristo. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes de falarmos sobre o tribunal do julgamento de Cristo, que somente a igreja participará, eu gostaria de lembrar que nós damos credibilidade a pessoas por causa da sua fama. Quando você vai contratar alguém para fazer qualquer serviço em sua casa, você primeiro tem que pedir referência dessa pessoa. Você vai chamar o pedreiro, referência do pedreiro. Contratar um pintor, referências do pintor, e assim por diante. Vai contratar um mecânico, referência do mecânico. Agora vejam, meus queridos irmãos, que nós temos grandes e extraordinárias referências relacionadas a Deus e a Jesus Cristo em toda a Bíblia. Porque julgamentos já aconteceram. E o primeiro julgamento foi contra Satanás lá nos céus. Deus o julgou e o sentenciou e o lançou de lá. O segundo julgamento de Deus foi sobre Adão, e aconteceu no jardim do Éden. Deus julgou Adão, Deus formou Adão,
informou Adão. O pecado deformou Adão. Deus veio e reformou, e Jesus virá no ato do arrebatamento, vai transformar o nosso corpo em glória e poder. Aleluia. Terceiro grande julgamento foi contra a humanidade. Deus julgou a humanidade no dilúvio. Milhões de pessoas foram salvos, apenas algumas pessoas que adentraram aquela arca, que hoje é a representação da igreja na terra. Um quarto julgamento foi o julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. E existem alguns julgamentos que ainda irão acontecer. Entre eles está o tribunal de Cristo, em que a igreja vai participar, somente a igreja arrebatada. O juízo das nações, que acontecerá 7 anos após o arrebatamento, porque eu sou dispensacionalista, então eu sou pré-tribulacionista, e eu creio que a igreja não passará para a grande tribulação. Então eu entendo que 7 anos após o arrebatamento, Jesus virá para o juízo das nações. Ele vai julgar todas as nações, aquelas nações que não se uniram ao anticristo durante a grande tribulação, adentrarão para o milênio com Cristo. É nesse período que nós entendemos que será separado bodes de ovelhas. E o juízo final, que acontecerá 1000 anos, só 1000 anos, 1007 anos na verdade, após o arrebatamento da igreja, 1000 anos depois acontecerá o juízo final. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse julgamento, o julgamento da igreja. Então coloque na sua mente agora que você não está mais aqui na igreja, você já está diante de Cristo. Esta noite você já está diante dele para ser julgado. Primeiro, a igreja será arrebatada. Receberemos um novo corpo, receberemos um novo nome, receberemos uma nova expectativa, receberemos uma nova percepção, receberemos novas vestes e receberemos um novo nome na presença do Deus que fez os céus e a terra. Seremos perfeitos após o arrebatamento. Receberemos uma perfeição intelectual, 1 Coríntios 13, 12. Receberemos uma perfeição corporal, Filipenses 3, 21. Receberemos uma perfeição moral, Apocalipse 21, 27. Receberemos uma perfeição espiritual, Colossenses 3, 4 e Apocalipse 22, 14. Receberemos perfeição total, conforme Apocalipse 21, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Qual será a natureza do nosso corpo após a volta de Jesus Cristo? Será um corpo incorruptível, 1 Coríntios 15, 42. Será um corpo glorioso, 1 Coríntios 15, 43. Será um corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44. Será um corpo eterno, 2 Coríntios 5, 1. E será um corpo redimido, conforme Romanos capítulo 8, versículo de número 23. Com o ato do arrebatamento da igreja, a igreja vai para um tribunal elevado, chamado em grego de Bema, que é tribunal, onde a igreja estará na presença de Cristo para prestar contas de tudo que fez. Vamos imaginar uma pessoa com 70 anos de idade. Essa pessoa aprendeu a falar a partir dos 2 aninhos de idade, mas ela começa a ter consciência do pecado a partir dos 8, 9 anos de idade. Vamos colocar um pouquinho mais. A partir dos 10 anos de idade, ela começa a ter consciência do pecado e ela morre com 70 anos. São 60 anos falando, pensando, conversando, programando coisas no coração, e tudo isso estará na presença de Cristo naquele glorioso e extraordinário dia. Por exemplo, este culto aqui vai estar na presença de Cristo. A forma que você se apresentou aqui esta noite estará na presença de Cristo. Positivamente você será galardoado, negativamente você vai perder a parte da sua premiação na presença de Deus. Nós teremos um corpo que será semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Após isso, então, seremos introduzidos no Bema, no tribunal de Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 27, está escrito: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras.
Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, também lemos: e eis que cedo venho. E agora ele aplica aqui um pronome possessivo: o meu galardão está comigo. Não está com o pastor, não está com a liderança. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Logo após o momento mais esperado pela igreja de Cristo, o seu arrebatamento, os salvos em Cristo serão julgados ainda nos ares, no Bema. E a despeito de a Bíblia asseverar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 1, os salvos serão julgados, não para efeito de salvação ou condenação, mas para receber ou não a premiação pelo trabalho desempenhado pelo Senhor. Existem coisas abstratas. Aliás, Deus consegue medir todas as coisas abstratas. A Bíblia diz que Deus mede as nossas palavras, Deus mede os nossos pensamentos. Salomão, aliás, Davi, antes de partir, ele instrui Salomão dizendo: ande na presença de Deus e seja perfeito, porque Deus mede as intenções do seu coração. Cada glória a Deus aqui esta noite, cada aleluia que você deu, cada coisinha que você fez aqui neste culto, tudo isso estará diante de Jesus naquele dia. Algumas pessoas dizem assim: não, com Deus eu me acerto, pastor. Nós temos dificuldade para se acertar com as pessoas que estão perto de nós, né? Imagine você estar na presença daquele que até o sol, o brilho do sol, o sol se apaga na presença dele. Quando ele olhar para você, quando ele olhar para mim, quando ele olhar para nós, todas as nossas obras aparecerão, porque seus olhos são como chamas de fogo que escrutam o juízo. O tribunal de Cristo, senhoras e senhores, não é o juízo final. O tribunal de Cristo não deve ser confundido com o julgamento dos ímpios, que também serão julgados segundo as suas obras no juízo final e do trono branco, mas para efeito de condenação eterna, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Todos os salvos arrebatados serão julgados pelas suas obras, apenas para receber ou não galardão. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, 11 e 12. Embora tenhamos sido salvos exclusivamente pela graça de Deus, por meio da fé, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, também somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E esse julgamento não se refere à posição que temos em Cristo, e sim à nossa condição como servo do Senhor. Ninguém será julgado porque é pastor, porque é evangelista, porque é presbítero, porque é líder de departamento. Nós estaremos na presença de Jesus como servos. Diante de Deus não há possibilidade de dizer: Senhor, eu tinha uma posição assim, assim, assim. Porque Deus, a vara de medir de Deus é que para todos iguais. E quando estivermos na presença dele, apesar de você ter sido salvo pelo sangue de Jesus, transformado, aquilo que você olha, Jesus sabe. Aquilo que você ouve, Jesus sabe. Aquilo que você fala, na verdade, aquilo que você pensou há 30 anos, Jesus sabe. E aquilo que você vai pensar há 1 milhão de anos, Jesus já sabe. A pergunta naquele dia para você e para mim não será quantos sermões você pregou, quantos louvores você cantou. A pergunta vai ser esta: onde estão as suas mãos? Deixa eu dar uma olhadinha nas suas mãos. Como elas estão? Deus o mede, o cristão, pela dicção, pelo português do vernáculo, ou porque fala vários idiomas, ou porque viajou para vários países. Não, o que faz diferença para Deus é o que nós estamos levando aqui, ó, nas mãos. E nós estaremos aqui, não é utopia cristã, nós estaremos na presença de Cristo e teremos que prestar contas diante de Deus
pelos talentos que Ele colocou em nossas mãos. Com que você tem gasto teu tempo? Em segundo lugar, o tribunal de Cristo ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e as bodas do Cordeiro. Se o Senhor Jesus trará consigo o nosso galardão em sua volta, podemos afirmar que o tribunal de Cristo se dará logo após o arrebatamento da igreja, ainda nos ares, por ocasião da nossa reunião com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Cada salvo de todas as épocas participará dessa gloriosa reunião, pois Jesus afirmou que haverá recompensa na ressurreição dos justos, conforme Lucas capítulo 14, versículo 14. Os heróis do Antigo Testamento, que tendo testemunho pela fé, morreram sem alcançar a promessa, conforme Hebreus 11:39, ressuscitarão incorruptíveis, conforme 1 Coríntios 15, 51 e 52, para receber do sumo pastor a coroa da justiça, a incorruptível coroa de glória, conforme 1 Pedro 5,4. E assim como Paulo, eles combateram o bom combate, acabaram a carreira, guardaram a fé, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. No tribunal de Cristo já estaremos glorificados, no momento em que cremos em Jesus Cristo e o confessamos como o Senhor, obtivemos a certeza da vida eterna, conforme João 5, 24, Romanos capítulo 9, 10, versículos 9 e 10. No entanto, a salvação, no sentido de glorificação, só ocorrerá no momento do arrebatamento da igreja. À luz da Bíblia, a nossa preciosa salvação possui 3 tempos e um tríplice aspecto. No passado, ela é posicional. Você nem estava lá e Jesus morreu por você. Passamos a estar em Cristo no presente, é progressiva. Estamos nos aperfeiçoando a cada dia, conforme Hebreus 6, 9, Efésios 4, 11 ao 15. E no futuro, ela será perfeitiva. É a nossa glorificação, conforme Romanos 13, 11, Hebreus 9, 28, que ocorrerá por ocasião do rapto da igreja, em 1 Coríntios 15, 50, 50 e 51, Filipenses 3, 20 e 21. Então entenda, a igreja é arrebatada. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, na ocasião do arrebatamento, receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Cristo. Subiremos aos ares em um tribunal elevado e estaremos diante do Senhor para prestar conta do que nós fizemos com os talentos que Ele nos deu. Lá, o joelho vai estar batendo no outro. Acha que vamos chegar diante de Jesus e poderemos levantar, virar as costas, sairmos como se nada tivesse acontecendo? Diante dele, quando ele olhar para você, a tua vida vai virar do avesso. Do avesso. Tudo vai aparecer. Não para sua condenação, mas para receber galardão ou perder o seu galardão. Eu vim com essa mensagem esta noite, eu não estou brincando com vocês. Eu me preocupo com a igreja dos dias atuais. Antes eu me preocupava com o crente pular, da glória a Deus, falar língua, sair correndo da igreja. Eu não me preocupo com isso. Eu prefiro que você não dê nenhum pulo essa noite, não dê nenhum glória a Deus, mas que você saia daqui refletindo em quem é você diante do Senhor. Satanás faz de tudo, para tentar impedir a ação do Espírito Santo na pregação, ele faz de tudo. Você não vai conseguir. Nós seremos mais do que vencedores essa noite, em nome de Jesus. Irmãos, olhem para mim todos vocês. Mateus capítulo 11, versículo 28 está escrito. Jesus disse: vinde já. Vamos lá, 1, 2, 3, vinde já. Aqui nós encontramos alguns chamados. O
primeiro chamado de Deus para a nossa vida é chamado para a salvação. Quem é salvo, diga amém. Amém. O segundo chamado é chamado para adoração. Quem veio adorar, diga glória a Deus. O terceiro chamado é chamado para trabalhar. Quem trabalha para Jesus, a glória a Deus. E Jesus, quando te chamou para trabalhar, Ele lhe deu talentos. Talentos. A uns Ele deu 5, a outros Ele deu 2, e a outros Ele deu 1 talento. O que recebeu 5, levou mais 5. O que recebeu 2, levou 4. Mas o que recebeu 1, abriu a terra, enterrou o talento. E quando chegou diante do Senhor, ele disse: Senhor, eu sabia que tu eras severo, complicada a situação, né? Aí Jesus, irmãos, quando ele fala sobre os talentos, ele também nos mostra, ali naquele mesmo chamado ali, de Mateus 11:28, esse vinde a mim aí, existe um dia que nós, você e eu, seremos chamados na presença de Cristo para prestar contas do que temos feito com aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Dom do louvor, dom de tocar, pregar, visitar, evangelizar, fazer alguma coisa em prol das almas, em prol do reino de Deus. E nós estaremos diante do Senhor. Aqui nós podemos achar 1001 desculpas para não fazer, mas diante do Senhor não haverá essa possibilidade, não haverão possibilidades de chegar diante dele e dizer: Senhor, eu não pude fazer, porque alguém me perseguiu, porque alguém falou mal de mim, porque alguém olhou feio para mim no culto, porque, Senhor, porque eu fiquei sabendo que alguém fez um comentário maldoso a meu respeito. Diante de Jesus não existe essa possibilidade. A única coisa que vai sobrar para nós diante dele é reconhecer que ele é Senhor nos céus e na terra, aceitar aquilo que Ele vai colocar em nossas mãos e sairmos. Aqui, se você trabalha, alguém não te reconhece, você pode até ficar bravo, fazer um comentário com a própria pessoa, ou dar uma indireta na rede social, que hoje está na moda isso. Aqui se consegue. Diante de Jesus não tem como você ir na rede social e dar uma indireta ali. Ou você comentar com alguém: Jesus foi injusto no julgamento. O que você tem feito com o talento que Ele te deu? Eu aprendi que não se faz isso. Eu aprendi muitas vezes. É só para o irmão não esquecer. Pergunte para ele: o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Pergunte. Está com medo? Pergunte para a minha responsabilidade. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Olha de novo, diga aí, ó. Sabe por que tem pessoas na igreja que estão com 50 cargos? Ela teve que pegar os 50 cargos porque você não quer fazer o que Deus pediu para você fazer. Aí acarreta o outro. É por isso que Jesus disse que tem 5, chegou com 10. Tinha 2, chegou com 4, mas porque tinha 1, não quis fazer. Você olha pessoas na igreja que tem 5, 6, 7 cargos. Meu Deus, quanto de cargos a pessoa tem? Aí você vai para um para tentar aliviar o cargo da pessoa. Não quero. Não quero. E a pessoa vai continuando 5, 6, 10. 5, 6 cargos na igreja. E a pessoa às vezes tem um talento, mas não quer. O Senhor, irmãos, nos trouxe essa noite para uma responsabilidade muito grande aqui. No tribunal de Cristo receberemos sentença em relação a tudo que tivermos feito a partir da nossa conversão. Quem lembra o tempo que você aceitou Jesus aqui? De lá, do dia que você levantou a mão, aceitou Jesus, agora está sendo contado tudo que você está fazendo. Tudo. A parábola das minas ou moedas de ouro revela que cada crente redimido tem a responsabilidade de empregar fielmente aquilo que de Deus recebeu. E Jesus disse: negociai até que eu venha. Lucas 19:13. Naquele dia o justo juiz pedirá o nosso relatório. Lucas 16:2. Você convida alguém para trabalhar com você, você estabelece metas para essa pessoa, e no final do mês você chama a pessoa e pede um relatório. Você aceitou Jesus como Salvador, o relatório está sendo feito. E Jesus vai chamar você e dizer: vem cá, agora eu vou abrir o arquivo celestial e vou mostrar o que
Qual é a expectativa que eu tinha a seu respeito? Ele vai abrir. E você vai dizer: Senhor, eu não pude fazer porque eu dormi um pouco demais. Senhor, eu não pude fazer porque me perseguiram. Senhor, eu não pude. Lá não tem desculpa, senhoras e senhores. Mas Ele pedirá conta apenas da administração do nosso trabalho. Tudo que nos foi otorgado será levado em consideração. A nossa vida, aquilo que fizemos no corpo, aquilo que fizemos no nosso sentimento, na alma, aquilo que fizemos no espiritual, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, que é um dom de Deus, conforme Eclesiastes 9:9. A maneira como nos conduzimos em relação à nossa gloriosa salvação, a maneira que você é crente aqui dentro, é crente na sua casa, é crente na faculdade, é crente no seu trabalho, vai aparecer tudo para Jesus. Está lá. Filipenses 2:12. Irmãos, os nossos talentos, 1 Pedro 4:10, o nosso livre-arbítrio, 1 Coríntios 6:12, eu faço se eu quiser. Eu já tem pessoas dizendo assim: eu faço se eu quiser, Deus não me obriga a nada, mas o teu livre-arbítrio vai ser pesado lá também. Diga ai. Isso aqui é para chorar, isso não é para isso, é para chorar, gente. Hoje, o dia que um pastor falho, naquele dia você está diante de alguém que nunca pecou. Tudo que você disser para ele vai dizer: eu fui tentado exatamente nisso e não pequei. Pastor, no céu era choro. A Bíblia diz que João estava arrebatado no céu e chorava muito. Lá, 3 minutos, se o tempo lá é contado, 3 minutos depois que você e eu estivermos lá, nós estaremos chorando pelo tanto que nós estaremos recebendo e pelo pouco que nós fizemos para Jesus aqui. Senhor, vai ter tristeza, não vai tristeza, mas vai ter algo que nós vamos lembrar. Deus, por que eu não fiz mais? A Bíblia diz também, em Efésios 5:16, que diante de Jesus estará o uso do nosso tempo. Eu não tenho tempo. Quem já escutou isso? Diga: eu não tenho tempo. Mentira. Conta essa mentira para outro. Você que está aqui, você que está nos assistindo aí, ó, conta essa mentira aí para outro que você não tem tempo. Isso é conversa fiada. Se isso é verdade, eu vou rasgar a Bíblia. Pois a Bíblia diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Pastor, eu trabalho 8 horas por dia, você dorme 8 horas, sobra 8 horas. O que você faz com 8 horas? Passaram-se mais de 10 anos você na igreja, nunca trouxe uma alma para Jesus. Bem pelo contrário, muitos ajudam a tirar as que estão aqui. Nunca entregou um folheto, nunca evangelizou nenhum amigo de escola. E você acha que o Senhor Jesus, naquele dia, vai ter a obrigação de galardoar você? Está estreitando, mas eu tenho que falar o que Deus mandou falar nessa igreja. Se eu não falar, daqui a pouco chega um profeta de outra igreja e fala. O que você tem feito com o talento que Deus te deu? Nós somos expertos, irmãos, em colocar desculpas para Deus. Sabe, eu vou trazer um vídeo aqui do culto de ceia de um pastor venezuelano que só mexe o pescoço. Só que eles trazem todo domingo, colocam ele no púlpito, na cama, colocam o microfone na boca e ele prega 1 hora para o povo. Ele só mexe o pescoço. Levante os braços, mexe as pernas, vira o pescoço. Está vendo? Você tem todas as articulações funcionando. E qual é a desculpa que você tem para não fazer o que Deus pediu para você fazer? Eu sei que há momentos que nós passamos por lutas, por provações, mas Deus também entende isso. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo porque não quer. Em Lucas 12, 16 ao 20, o Senhor
nos chamar na presença dele para prestar conta dos nossos bens financeiros. Eu tenho, quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quando dá uma moeda na igreja, pede o troco para ir embora. Sabe por que Deus está deixando você rico? Sabe por que Deus está te dando dinheiro? É para você patrocinar a maior colheita de almas antes do arrebatamento. Você não entendeu isso até agora. Aleluia. Em quarto lugar, haverá surpresa no tribunal de Cristo. Quando partirmos deste mundo, as nossas obras nos seguirão. Apocalipse 14, 13. Tudo o que temos feito está registrado. E no arrebatamento, Jesus, que conhece todas as nossas obras, conforme Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 2, versículo 9, versículo 13, versículo 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 8 a 15. O Senhor conhece todas as nossas obras. Trará consigo o resultado e a avaliação do nosso trabalho, a fim de nos galardoar. Galardão significa pagamento, significa prêmio. Coisas encobertas, positivas ou negativas, virão à tona. Sabe aquele pecado que a pessoa cometeu, escondido, ninguém ficou sabendo? Aí ele pediu perdão para Deus, se humilhou diante do Senhor, o sangue de Jesus cobriu, apagou aquilo ali. Tem que aparecer para a galardão. E você estará diante da tua igreja, diante do teu pastor, diante da tua liderança. Ai, Jesus, eu confesso que eu queria ministrar isso mais. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 está escrito: não julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus louvor. Daí ser prioritária a aprovação do Senhor. 2 Coríntios 10, 17, 18. E não dos homens, conforme Provérbios 25, 27. Eu lhe faço uma pergunta: você quer ser aprovado por Jesus ou você quer ser aprovado pelos homens? A única coisa que apaga o nosso pecado é o sangue sacrossanto de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, você imagina a cena: onde você vai, o Espírito Santo está assim para você, ó. Está em volta de uma mesa e está assim, ó. Está dirigindo o seu carro e está assim. Você pega o celular para olhar, o Espírito Santo é o primeiro que olha no celular. Viu a seriedade de ser cristão? Isso é crente? Isso é sério, gente. Isso aqui, esse cristianismo, irmãos, não é coisa de purgatório, de reencarnação. Cristianismo, meu irmão, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Quando você parte, tua família vai com você até o cemitério. Dali para frente, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é só você e suas obras. Ninguém vai contigo. Quase terminando, daqui a pouco você vai poder dizer assim: ufa, acabou. Em quinto lugar, não há muitos detalhes na Bíblia sobre a natureza do nosso galardão. As obras que ninguém vê na terra serão expostas pelo Senhor naquele dia. Eu fiz, todo mundo olhou e falou: meu Deus, fez para Jesus. Lá vai aparecer que você fez para o pastor ver. Inclusive você até reclamou com alguém dizendo: eu fiz, não, o pastor nem me reconheceu naquele culto, nem citou meu nome na lista. Tem gente que fica bravo com isso, tá? Meu irmão, se eu pregar aqui um sermão bonito, qualquer coisa, ninguém fala nada para mim, eu estou nem aí. Não estou fazendo para você ver, nem para estou fazendo para Jesus ver. Ele vai ver a intenção do meu coração. Você pode ver, a nossa igreja faz assistência social com um monte de gente, mas você não vê nas redes sociais. Por quê? Porque eu ensinei o povo que quando vai ajudar alguém, deixa a câmera em casa, deixa o celular em casa.
Por que eu faço isso? Porque se a partir do momento que você fez uma foto dando cesta básica para alguém, já perdeu o seu galardão. Esqueça. Esqueça. Pastor, eu não posso expor as pessoas? Não, você tem que falar de todos os seus projetos. Fazemos isso. Mas quando for fazer para alguém menos favorecido, faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho uma notícia, não sei se você vai aceitar ou não, mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, está caminhando aqui esta noite, amor. As nossas obras estão expostas diante dele. Jesus muitas vezes sente nojo daquilo que nós fazemos nas ocultas. Nojo. Eu gostaria que Jesus pegasse a nossa vida espiritual e expusesse em um espelho. Ele não faz isso. Se colocássemos uma cabine nesse altar aqui, de vidro aqui em cima, de maneira que quando eu passasse por essa cabine aparecesse quem eu sou na minha intimidade, e eu desafiasse a maioria a passar por essa cabine, eu tenho certeza absoluta que 90% dos crentes que estão aqui esta noite não teria coragem de passar por essa cabine. Eu tenho, é o primeiro sinal que você não tem. Hoje estamos numa modalidade de igreja um pouquinho diferente, porque a igreja primitiva, quando pecar, o Espírito Santo é revelado. Hoje nós vamos embolando as coisas. A gente vai embolando. Deus sabe, vamos lá, não tem problema não. Jesus sabe. Quem já escutou essa expressão? Jesus sabe. Ele sabe mesmo. Outro detalhezinho, deixar claro para os irmãos aqui. Eu sei que há pessoas que às vezes ficam meio chateadas e até bravas comigo por essas mensagens. Eu quero dizer para vocês que eu não vou conseguir nem dormir hoje. Charles Finney, empregado, perguntava para a esposa: viu a fisionomia do povo? Ficaram bravos? Não ficou bravo não. Então a mensagem surtiu efeito. Quando ele pregava, o povo ficava bravo e dizia: agora sim, surtiu efeito, deu um pequeno pecado. Deus está nos confrontando esta noite. Eu estou sentindo aqui nessa mensagem o confronto de Deus. Irmãos, eu não sei, talvez daqui 10 dias, 5 dias, uma semana, 2, eu não sei, mas todos nós teremos que nos apresentar ante o tribunal de Cristo, mais cedo ou mais tarde. Aleluia. Muitos pensam que os galardões serão literalmente apenas aquela ideia de coroas preciosas e tantas outras coisas, irmãos. Lá na verdade, eu sempre ensino, haverão 5 tipos de coroas, mas cada coroa representa algo na vida espiritual que vai aparecer diante do Senhor. E alguns até gostam, como eu, gosto de mencionar tipos de coroas que serão entregues aos servos do Senhor. Na verdade, há muitas coisas relacionadas com o futuro glorioso da igreja que só serão reveladas na glória, conforme Romanos 8, 18, 1 Pedro 5, 1. E se os galardões são literalmente vários tipos de coroas, então elas serão postas verdadeiramente na cabeça dos cristãos. E no caso das coroas grandes ou pequenas, conforme nós pensamos assim, não é essa coisa de coroa grande ou coroa pequena, porque no céu tem maior ou menor. Mas Deus nos dará conforme aquilo que nós fizemos para Ele. 3 coisas você vai levar para lá. Quem sabia disso? As obras de ouro, as obras de prata e as obras de pedras preciosas você vai levar. 3 coisas você vai deixar aqui no lado do arrebatamento: as obras de palha, de feno e madeira. Quais são as obras de ouro? As obras espirituais. Quais são as obras de prata? Prata da redenção, as obras que você realizou depois que você foi salvo. Quais são as obras de pedras preciosas? Aquilo que você fez através dos dons do Espírito Santo na sua vida. Você acha que Deus lhe deu o dom da profecia para você profetizar e ficar conhecido pelo povo? Ou Deus te deu o dom de revelação para o povo olhar para você e falar: não, que revelação, hein? Acha que Deus deu o dom de interpretação de línguas para você interpretar a língua e ficar famoso, o povo dizer que ele lá interpreta a língua mesmo? Que coisa, hein? Acha que Deus te deu o dom de maravilha, de você levantar paralítico, depois fazer um
cartaz dizendo: venham, porque o grande pregador que levanta paralítico está nesse culto. Deus lhe emprestou os dons espirituais para salvar o viciado em drogas, para salvar a prostituta, para salvar o homossexual, o bandido, aquele que está na sarjeta, caído, aquele que está na esquina, numa vida de meretriz. Foi para isso que Deus lhe deu os dons espirituais, e não para você se sentir superior a B e C da igreja. Eu às vezes fico nervoso com os crentes, irmão. Bravo mesmo com os crentes, porque eles conhecem alguém usado por Deus, e é uma coisa, uma idolatria do inferno. Não existe pregador de renome, senhoras e senhores. Não existe a conversa fiada, criada por essa igreja do século 21. Sabe o que existe? A excelência de Deus dentro de um vaso de barro, para que a glória seja somente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Para mim, meu irmão, eu ver aqui o Hélio, um jovenzinho desse ministrar em Santar, ou viesse aqui, né, vamos lá, já partiu para virar, mas se viesse Billy Graham pregar aqui, para mim é a mesma coisa. Existem grandes mensagens em vaso de barro, para que a excelência seja somente de Deus. Tanto Billy Graham, como outros aí, meus irmãos, e como até mesmo o pastor Daniel aqui da igreja, a minha pessoa, um dia estarei na presença de Cristo para prestar conta. Não existe nada grande. Agora a moda é os PhDs, os doutores em divindade, e coloca DDD ainda na assinatura deles, é doutor em divindades. Se eu pedir para ele explicar a trindade, não consegue nem explicar a trindade com precisão, são doutores em divindades. Que conversa é essa? Não, irmãos, diante da excelência de Deus, temos que dizer como disse Davi: Senhor, eu sou tão pequeno diante dessa grandeza, essa glória extraordinária. Quem está entendendo que eu estou pregando esta noite da glória de Deus? Você já vai para casa, tranquiliza o coração. Sexto e penúltimo lugar: a base para o julgamento do tribunal de Cristo serão as obras e não os títulos. Eu me lembro de uma conferência pastoral em Florianópolis, e o Dr. Russell Shedd já está no Senhor, aleluia, já está no de Deus. Russell Shedd estava na fila. Aí o pastor na frente dele chegou e a moça perguntou: qual é o seu nome? O pastor: sou pastor. Ele falou: não estou perguntando seu título, estou perguntando o teu nome. Aí chegou o Russell Shedd lá atrás, assim: qual é o seu nome? Russell Filho Shedd. A moça: está aqui o seu nome, deu um crachazinho. Doutor bíblico, falava hebraico, falava grego fluentemente, o homem falava 6 idiomas fluentemente. Se apresentou: eu sou o Russell Filho Shedd. Pegou o crachazinho, colocou no pescoço e foi sentar para ouvir. Diante de Jesus, não adianta você chegar e dizer: eu fui pastor da Visão Plena, nossa Senhor, porque sabe, não é nada disso vai aparecer você como servo, o que você fez como servo de Deus, é o que vai aparecer. Estreitou a terra nessa noite, né? Se eu soubesse, eu já aproveitei que é o dia do trabalho, né? Vamos falar de trabalho espiritual, porque tem o dia do trabalho na presença de Cristo também. A passagem de 1 Coríntios 3, versículo 10 ao 15, mostra que as obras aprovadas por Deus são as realizadas em Cristo, o fundamento da igreja. Sabe aquela obra que você faz, você não aparece, Cristo aparece? Essas valerão como galardão. Sabe, irmãos, o maior desejo da minha alma é ser o homem mais procurado pelo diabo, mas de orar, jejuar, consagrar o diabo, dizer: eu tenho que parar de fazer esse cara parar de orar, do que o diabo olhar para mim e dizer: nossa, que eloquência, que voz. O diabo só tem uma coisa: um crente que quando alguém olha para ele não vê ele, vê Jesus na vida do crente. Aí o diabo teme. Quem está entendendo isso aqui da glória de Deus? Falei isso aqui e senti um mundo espiritual. Vocês vão ver o que eu falei isso aqui agora. Mas me cobre de oração ainda, me cobrindo de oração, porque o Espírito de Deus está falando fortemente em alguns, não todos, em alguns corações aqui esta noite.
Os elementos ouro, prata e pedras preciosas representam figuramente o trabalho feito com humildade e temor. Quando você vai devolver o dízimo, devolva com temor. Quando você for ofertar, oferte com temor. Quando você for orar, ore com temor. Quando você for aconselhar alguém, aconselhe com temor. Não permite que as pessoas fiquem com as suas exortações, com o coração ferido, magoado, falando mal de você. Deixa Cristo falar na sua boca, porque isso vai aparecer no tribunal. Já os materiais, madeira feita de palha, facilmente consumidos pelo fogo, alude às obras feitas por vaidade e orgulho. Tudo aquilo que é feito por vaidade e orgulho. Eu aconselho algumas pessoas hoje aqui na nossa igreja que tem ministérios, que avaliasse a sua vida aqui nesse altar. Se você sentir que não está apto, não é vergonhoso você deixar o cargo e sentar e ouvir a palavra, porque é melhor que você chegar diante de Jesus e ser reprovado por Ele. Irmãos, aqui não é só subir e abrir a Bíblia, não é só subir aqui e abrir a boca para cantar ou tocar. Cada nota musical que você expressar nesse altar vai estar no tribunal de Cristo. Cristo vai olhar para você e vai dizer: olha você tocando, olha a expressão que você tocando, você verdadeiramente me demonstrava, então está aqui o meu galardão. E Jesus vai dizer: olha, tuas obras foram reprovadas, e eu estarei lá, e eu verei isso acontecer. E talvez algumas obras que eu já fiz no passado, e algumas que eu irei fazer no futuro também serão reprovadas. Sabe o que eu sou aqui? Eu acho que eu não deveria nem vir de terno. Na verdade, eu deveria vir de terno, preto, sim, e uma gravatinha borboleta todo dia, porque eu estou aqui para servir. Estou aqui para lavar os seus pés, para abraçar vocês. Se um dia precisar, se você estiver mancando, eu te dar comida na boca. Essa é a minha missão. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui da glória de Deus? Em último lugar, no tribunal de Cristo, seremos julgados como servos e não como filhos. Ei, olha para mim. Quando Deus, agora vai apertar, tá? Mas quando Deus quis usar Paulo para demonstrar o ministério, ele disse: vós maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Ele usa o casamento como uma figura de ministério. Até aquela coisa lá, relacionar aquela coisa, até o café que você leva na cama para sua esposa, para o seu marido, vai estar lá. Como você tem tratado sua esposa, seu marido, seus filhos? Ai, Jesus. Como você tem tratado ele, ela? Como tem sido isso aí? Porque o teu primeiro ministério é lá. Eu gostaria que você olhasse 3 pessoas perto de você e falasse assim: eu diga, Deus não é a tua prioridade. Pode falar. Pastor, que heresia, pastor. Não, Deus não é a prioridade. Deus é a nossa essência. Cada respiração tua deve ser Deus. Cada plaqueiro do teu sangue deve estar lá, JC, Jesus Cristo. Sabe, irmãos, qual é a sua prioridade? Você vai apontar para a sua prioridade agora. Levante o dedo assim. Você. Amai ao outro como você se ama. Se você não estiver bem, você não serve bem as pessoas. Então, Cristo Jesus não é a nossa prioridade, é a nossa essência. Prioridade é você. E você tendo prioridade, você sendo a prioridade, você vai ter devocional, você vai ter oração, você vai fazer manutenção na tua vida espiritual, e a partir daí você vai começar a servir as pessoas como Cristo quer que você sirva. Estreitou, né? Para o Filho de Deus não há adjetivo negativo no Novo Testamento. Quanto ao servo do Senhor, vemos na parábola dos talentos, narrada por Jesus em Mateus 25, 14 a 30, que ele pode ser útil ou inútil. Quem quer ser um servo útil? Dá glória a Deus aí. Então faça mais do que você está fazendo.
Jesus disse que aquele que só faz o que é mandado é inútil. Irmão, limpa a igreja, só limpa a igreja. Irmão, prega, só prega. Isso é inútil. Queridos, eu só canto, pastor. Inútil. Ele pede para fazer mais. Aí eu canto, mas eu vou na praça evangelizar. Aí eu canto, mas eu venho para oração, como aconteceu ontem aqui. Aí eu canto, mas pastor, pode me chamar para vigília, pode me chamar para evangelizar. Eu estou junto do Senhor. Está fazendo mais do que cantar. Aquele que só faz o que é pedido é servo inútil. E vai aparecer no tribunal. Pergunte para 3 irmãos: você quer ser inútil ou útil? Quem lembra do bombril aqui? Quem lembra do bombrilzinho? 1001 utilidade. Quem lembra? O bombril é a marca, né? Fala de aço. 1001 utilidade. O cristão na igreja tem que ser assim: 1001 utilidade. Dentro do propósito e do seu chamado. Fazer a obra de Deus. Aleluia. Quem está entendendo isso aqui da glória do nome do Senhor Jesus? Quem quer fazer a obra de Deus? Que levante a mão. Saia daqui esta noite e ame a sua família e o seu vizinho. É a maior obra que você está fazendo para Deus. Estou terminando, tá? Já vai para casa. Ele pode ser útil ou inútil, previdente ou negligente, bem ou mal, fiel ou infiel. Menciona-se nas páginas neotestamentárias dons, ministérios, operações que o Senhor concede à sua igreja, conforme Romanos 12, 6, 8, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 11. Cada salvo, além de chamado para proclamar as virtudes do Senhor, recebeu pelo menos uma incumbência específica no corpo de Cristo. E todos os servos do Senhor de todas as épocas hão de prestar conta desta administração que Deus colocou em suas mãos. Pastor, Noé era top, né? Quem acha que Noé foi a bênção? Noé, né? Construiu uma arca, que coisa linda, né? Mas ele também vai passar por lá, tá? Ah, pastor, e Paulo, meu, pregou na asa, que homem! Também vai estar lá juntinho com você para prestar conta do que ele fez. Cada um deles, e você e eu, nós todos estaremos lá, todos. Aleluia. Ao sermos salvos, recebemos de Jesus como Salvador, relacionamos-nos com o Salvador como Filho, mas Ele é Senhor e o nosso comportamento perante Ele deve ser também de servos fiéis em Sua maravilhosa presença. Agora, para sair desse aqui, depois de galardoar, resplandecendo como estrela do firmamento, sairemos do tribunal de Cristo e adentraremos as bodas do Cordeiro para a festa. Quem vai estar na festa? Quem estará na festa? Aleluia! As bodas do Cordeiro será a consumação da união mística entre Cristo e a igreja, e acontecerá depois que a igreja for galardoada no tribunal de Cristo. Ela será conduzida ao palácio real, onde se encontrará na sala do banquete, conforme Cantares 2:4, quando então se dará início à celebração da ceia das bodas do Cordeiro. Eu não sei você, mas eu quero estar lá naquele glorioso dia. Quem vai estar comigo lá? Dá glória a Jesus. Quem entendeu essa simples pregação? Levante a mão. Feliz dia do trabalho para vocês. Aleluia, feliz dia do trabalho para vocês, porque nós estaremos diante de Cristo para prestarmos contas do nosso trabalho. Amém? Só aqueles que querem reativar os talentos parados, os dons parados, fiquem em pé, por favor.